Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 2 de março. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal fazem uma operação para apurar o desvio de verbas públicas da saúde com a manipulação de dados no sistema do SUS. A violência que mata as mulheres. O Distrito Federal tem mais 2 casos de feminicídios e uma tentativa. 8 mulheres já foram assassinadas esse ano. No Espírito Santo, 5 policiais militares estão presos e são investigados por executar um adolescente. E ainda, moradores do litoral norte de São Paulo atingidos pelo temporal começam a ser levados para hotéis e pousadas da região. Agora, no Brasil TV. Imagina um município de 39 mil habitantes que, num ano só, informou mais de 540 mil extrações de dente. É como se, em 2021, cada morador tivesse tirado 14 dentes. Essa cidade existe. O município de Pedreiras foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União hoje no Maranhão. A Operação Tiradentes foi realizada em 4 municípios maranhenses, com foco principalmente em Pedreiras, na região do Médio Mearim. A Controladoria Geral da União identificou indícios de que no município houve a inserção de dados falsos no sistema do SUS para trazer emendas parlamentares que, segundo a investigação, foram desviadas. Esses dados falsos serviam para inflar o orçamento da saúde do município. Só para se ter uma noção, 540 mil extrações dentárias foram registradas no município de Pedreiras só no ano de 2021. O problema é que o município só tem 39 mil habitantes. E, segundo a operação da Polícia Federal, mais de 16 milhões e 800 mil reais foram solicitados pelo município em 2022 para ações no município de Pedreiras, tanto ações de média e alta complexidade, quanto ações de atenção básica. A investigação encontrou também indícios de fraudes em licitações e uso de empresas laranjas. Segundo a CGU, só em 2021 houve um superfaturamento de 500 mil em notas fiscais emitidas pelo município de Pedreiras. A Operação Tiradentes consiste no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em Pedreiras, Bacabal, Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. Houve também a quebra de sigilo bancário de suspeitos, suspensão de direito de exercer função pública e de participar de licitações e também de firmar contrato com órgãos públicos. O trabalho em campo conta com a participação de 45 policiais federais. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Em nota, a Prefeitura de Pedreiras afirmou que está à disposição da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União para fornecer as informações necessárias e que os processos licitatórios foram feitos dentro da legalidade e da transparência. Sobre o caso das 540 mil extrações dentárias em 2021, a Prefeitura disse que houve um erro de digitação no envio das informações, que abriu um procedimento para apurar o ocorrido e que a cidade não recebeu dinheiro a mais. Disse ainda que pediu a correção dos dados ao Ministério da Saúde. A gente ainda aguarda a resposta do Ministério. E teve mais uma ação no Maranhão, essa do Ministério Público com as polícias do Estado do Maranhão e do Piauí de combate ao crime organizado. A Operação Barão Vermelho é um desdobramento de uma investigação do Ministério Público do Maranhão que começou em junho de 2021. De acordo com os investigadores, o grupo utilizava empresas de fachadas, a maioria lojas de revenda de veículos em Teresina, mas também com atividades aqui no Maranhão para lavar dinheiro para o crime. Na fase da operação de hoje, foram cumpridos 19 mandados judiciais, 2 deles de prisão preventiva e os demais por busca e apreensão. Em endereços de pessoas ligadas à associação criminosa, os policiais apreenderam veículos de luxo e diversos objetos pessoais, como relógios, joias, dinheiro, celulares, computadores e armas, algumas de uso restrito das Forças Armadas. 2 pessoas foram presas e uma continua foragida. De Timon, no Maranhão, Murilo Lucena para o Brasil TV. O Distrito Federal registrou hoje mais 2 casos de feminicídio e uma tentativa. Só esse ano já foram 8 ocorrências de feminicídio na capital brasileira. A polícia disse que Letícia Barbosa Mariano, de 25 anos, foi espancada até a morte. Os bombeiros foram chamados por volta das 4h30 da manhã.
As equipes já encontraram Letícia sem vida, dentro do banheiro. O crime foi numa kitnet que fica na sobreloja deste prédio no setor de indústrias gráficas de Taguatinga. Os peritos recolheram alguns objetos do local, entre eles um cabo de vassoura quebrado com sangue. O caso é investigado pela Delegacia de Taguatinga Norte. O delegado disse que o suspeito, Guilherme Nascimento Pereira, de 28 anos, fugiu, mas mandou mensagem para o pai confessando o crime. Eu tentei falar por telefone com o pai do suspeito. Eu não estou em condição de falar nada não, irmão. Não, né? Vou deixar quieto, viu? Tá bom? Obrigado pela atenção, viu? Claro. Segundo a investigação, Letícia já tinha registrado 2 ocorrências contra o suspeito no ano passado. Uma por tentativa de feminicídio e outra por agressão. Em depoimento na época, Letícia contou que ele não aceitava o término, mas a polícia afirmou que atualmente os dois tinham um relacionamento. Ainda de acordo com a investigação, o namorado era ciumento e está em condicional por outro crime. Mais um crime na manhã de hoje foi no Caúbe 1, na Chácara 27, no Riacho Fundo 2. Rayane Ferreira de Jesus Lima tinha 18 anos e foi morta estrangulada na cama dentro de casa pelo ex-companheiro, Jobervan Júnior Lopes, de 21 anos. A mãe da vítima estava desesperada. Além de ter assassinado a filha, o homem fugiu com um neto de 1 ano. E o meu medo é ele fazer alguma coisa com a criança de 1 ano e ele amamenta. Ele deve estar morrendo de fome. Essas imagens de uma loja mostram Jobervan saindo do lote com a criança enrolada em uma manta. A mãe da Rayane contou que os dois tiveram um relacionamento de 3 anos e há 4 meses tinham terminado. Mas o homem não aceitava. Ele cumpre pena em liberdade e usa tornozeleira eletrônica. Ele está com 2 mandados abertos, sabe? Ele é assim, tem várias passagens em polícia, várias. No meio da manhã, a criança foi encontrada na casa do avô do suspeito, em Ceilândia, segundo a polícia. Além dos 2 feminicídios, uma mulher de 30 anos foi atropelada essa madrugada pelo ex-companheiro na QN 15, também no Riacho Fundo 2. Ela foi socorrida e levada para o hospital de Ceilândia. O suspeito fugiu. Com os 2 casos, já somam 8 feminicídios no DF só este ano. O último havia sido há 2 semanas no Gama. A vítima de 38 anos tinha chegado do Espírito Santo para morar com a mãe. O ex-companheiro veio atrás dela dizendo que queria ver os filhos, mas acabou esfaqueando a mulher em uma área verde no setor central do Gama. O homem foi preso em flagrante. Jobervan Júnior Lopes, suspeito de matar a ex-companheira no Riacho Fundo 2, foi preso hoje de manhã em Ceilândia. E o outro suspeito de tentar matar a atropelada ex-mulher foi preso em Lusiânia, Goiás. A vítima está consciente e vai passar por uma cirurgia no fêmur, no hospital de Ceilândia. E tem mais um caso de violência contra a mulher, esse em Belo Horizonte. A vítima morreu atropelada pelo marido, que estava dirigindo um caminhão. A filha do casal, de 6 anos, presenciou tudo. Segundo a polícia, o crime foi durante a madrugada, por volta das 2 horas. A vítima, Jaqueline Miranda Evangelista Ferreira, de 39 anos, desceu de um carro por aplicativo em frente a este posto de combustível no bairro Olhos d'Água, na região oeste de BH. A mulher estava com a filha de 6 anos e tinha marcado um encontro com o marido, que chegou de caminhão pouco tempo depois. O homem, identificado como David de Cássio Ferreira, de 39 anos, é o principal suspeito do crime. A gente está na subida, né, anel rodoviário sentido Rio de Janeiro. Esse caminhão teria atropelado essa pessoa do sexo feminino subindo, né? E o caminhão teria voltado e teria passado novamente por cima desse corpo e depois seguido sentido Rio de Janeiro. Um frentista que trabalha aqui no posto presenciou o atropelamento. Segundo a polícia, esse homem está muito abalado, mas ele contou que ouviu um barulho muito forte aqui no anel. E quando ele olhou, viu a mulher sendo atropelada 2 vezes pelo caminhão. A filha do casal presenciou o crime. Segundo a polícia, a criança estava apenas de pijama e chorava muito. A mãe do homem ligou para o telefone da vítima depois do atropelamento e foi avisada pela polícia sobre o crime. A avó foi ao local para buscar a neta. A polícia faz buscas para encontrar o suspeito. O caso vai ser investigado como feminicídio. A Justiça decidiu manter a prisão dos 5 policiais militares do Espírito Santo, presos em flagrante, acusados de uma execução.
Ontem, durante uma operação, um deles atirou num adolescente que estava rendido e desarmado. Esse adolescente foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. Olá, os 5 policiais militares envolvidos em uma ocorrência que terminou com a morte de um adolescente de 17 anos em Pedro Canário passaram por uma audiência de custódia no início desta tarde. A prisão em flagrante dos policiais foi convertida em prisão preventiva. O adolescente foi morto com tiros a queima-roupa. A Defensoria Pública do Estado pediu o afastamento imediato dos militares. O afastamento foi confirmado hoje em entrevista ao vivo dada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho. A Defensoria Pública também pediu que a Secretaria adote a instalação de câmeras de vídeo monitoramento no uniforme dos militares. Volto com vocês no estúdio. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o tráfico internacional de armas. Segundo a investigação, o armamento de uso restrito saía dos Estados Unidos com destino ao Rio de Janeiro. Polícia Federal! Abre a porta! 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Seguro e Feira de Santana, na Bahia, e em Foz do Iguaçu, no Paraná. No apartamento de um empresário em Foz, os policiais apreenderam documentos que vão fazer parte da investigação contra uma quadrilha de tráfico internacional e comércio clandestino de armas de uso restrito. Além disso, segundo a investigação, o grupo é suspeito de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens de investigados no valor de até 10 milhões de reais. Essa é a estimativa de valor de uma carga de 180 fuzis desmontados que foram apreendidos em 2020 no Aeroporto Internacional de Cidade do Leste, no Paraguai. Foi a partir daí que a investigação começou. De acordo com a polícia, os destinos finais seriam facções criminosas nas comunidades do Alemão, Chapadão, Rocinha e Complexo do Salgueiro. Nessas comunidades, essas organizações criminosas façam o uso dela, mediante o domínio ali, a violência, e impeçam inclusive a entrada da polícia, de tantas outras pessoas mais. A investigação aponta que um dos responsáveis pela venda das armas às facções é José Raimundo do Carmo, que é procurado pela polícia do Paraguai. Ele estava em casa, mas não foi preso porque não há mandado de prisão contra ele aqui no Brasil. A casa em Porto Seguro foi alvo de buscas. A investigação continua. O propósito é justamente encontrar outras pessoas envolvidas com esse grupo criminoso e verificar se ainda está ativa essa organização criminosa. 20 mil funcionários que prestam serviços terceirizados ao governo do estado de Pernambuco estão sem receber salário desde janeiro, quando receberam o valor referente ao que trabalharam em dezembro. Ou seja, eles ainda não foram pagos pelos serviços prestados em 2023. O horário de entrar não mudou, é às 7h30, mas os alunos da Escola Estadual de Referência em Ensino Médio, professor Mardônio de Andrade Lima Coelho, no bairro de Água Fria, no Recife, estão largando mais cedo. Só a primeira semana de aula foi como deveria, em período integral até 5 da tarde. Depois, os estudantes passaram a largar ao meio-dia. E nesta semana, o horário de saída passou para 1 da tarde. Primeiro, eles disseram que começaram a largar meio-dia na segunda semana por conta do carnaval. A nós tá certo. Aí, quando voltou agora, foi que eles disseram que nós tá largando cedo por conta que os funcionários da limpeza não tinham sido pagos, fazia 2 meses. Aí nós também, certo. Porque não vai fazer o quê? Nada, né? Tem que aceitar e pronto. Na parte da tarde, não tem porteiro nem auxiliar de serviços gerais para fazer a limpeza. Porteiros e funcionários estão na mesma situação que os estudantes, largam depois do almoço. A jornada de meio expediente é por causa da falta de pagamento. O último salário que receberam foi em janeiro, referente ao mês trabalhado de dezembro. São 20 mil trabalhadores, incluindo vigilantes, de 3 empresas contratadas pelo governo do estado nessa situação. Também não estão recebendo benefícios, como ticket alimentação e cesta básica. Só a passagem de ônibus está sendo paga para alguns. E muitos são responsáveis por todo o sustento da família. Com medo de represálias, este auxiliar de serviços gerais, pai de 3 filhos, prefere falar sem mostrar o rosto. Felizmente a gente vem trabalhando, porque tem que trabalhar, né? Felizmente, e ele só paga a passagem. E a gente está nessa situação aí, faltando as coisas dentro de casa, tenho 3 filhas, não sei o que fazer, né? Desesperado num momento desse. Quando a gente sai para trabalhar, a gente quer o pão da gente, né?
e cumprir com as obrigações da gente, né? Já está com conta atrasada em casa? Com certeza, cartão de crédito, as pessoas cobrando, pensa que a gente recebeu e não quer pagar. Aí fica muito complicado a situação da gente, né? Terça-feira é dia de pagamento desses funcionários, mas até o momento eles não sabem se o dinheiro vai entrar na conta deles. O sindicato que representa esses trabalhadores pediu uma reunião com a equipe do governo do estado para tentar resolver essa situação. O pedido foi feito na segunda-feira. A data ainda não foi marcada. O Ministério Público do Trabalho está acompanhando o problema. De acordo com a força sindical, as empresas contratadas não receberam do governo do estado. Por lei, as empresas não podem usar essa justificativa para deixar de pagar os funcionários. A relação dos funcionários é com as empresas prestadoras de serviço. As empresas lá no início de fevereiro já comunicaram ao sindicato da categoria, informando que só irão pagar o trabalhador se receberem do Estado. Alegam que agora no mês de março completa 90 dias sem receber um único centavo do governo do Estado. E o Estado, por sua vez, não se provoca, não se manifesta. A gente já fez denúncia no Ministério Público e Ministério do Trabalho. E no meio fica esse trabalhador sendo escravizado, passando por dificuldade. O governo de Pernambuco disse que os pagamentos às empresas terceirizadas estão ocorrendo dentro da normalidade e que determinou a abertura de processos administrativos de apuração para os casos em que empresas estiverem descumprindo os contratos, o que inclui o pagamento em dia dos salários e dos benefícios, como Vale Transporte, por exemplo. Segundo o governo do estado, apenas em relação às 3 empresas questionadas, mais de 10 milhões de reais já foram pagos esse ano. No Rio de Janeiro também tem trabalhador sem salários. Funcionários do RJ em Movimento, um projeto do governo do estado, denunciam que foram demitidos depois de ficar 6 meses trabalhando sem receber. Eles reclamam que a empresa que os contratou não pagou nem a rescisão de contrato. Já a empresa põe a culpa no Estado por não ter feito o repasse de verba. Imagine trabalhar 180 dias sem receber nenhum pagamento no fim do mês. Essa é a situação desses ex-funcionários da empresa Fairplay, que prestava serviços para o governo do estado por meio do projeto RJ em Movimento, da Secretaria de Esporte. Está apertado, porque a gente faz conta de receber o que a gente trabalhou aí, não? E aí faz conta e aí vai ter que se virando, cortando alguma coisa para poder o dinheiro dar. Eles davam aulas de atividades esportivas para crianças, jovens e adultos de comunidades carentes do estado do Rio. Olha que eu quero ver que tá informe, A remuneração paga aos professores era de R$ 1.500 por mês. Mas a partir de agosto do ano passado, os pagamentos de salários foram interrompidos. O motivo seria o rompimento do contrato do governo do estado com a Fairplay, por suspeita de corrupção envolvendo a empresa e a Fundação Seperge. Os ex-funcionários relatam que, mesmo diante de muitas incertezas, foram orientados a continuar trabalhando, mas acabaram sendo demitidos. Até agora, eles não tiveram acesso a nenhum tipo de direito trabalhista e também não sabem quando vão receber os 6 meses de salários atrasados. E eles alegam que não vai pagar a gente porque depende do repasse da Secretaria de Estado, né? Então, até agora não pagaram nada. E a gente manda mensagem para eles, eles mandam mensagem eletrônica, nem falar com eles a gente não tem contato. Então, aí 6 meses já com a promessa de que vai pagar, vai pagar e não paga. Esses 6 meses nunca chegaram. O Instituto Fairplay informou que logo que foi notificado da suspensão dos repasses por parte do governo do estado, comunicou que não teria como honrar com os salários e rescisões trabalhistas dos funcionários, já que esse repasse era única e exclusiva receita do projeto e que o Estado é responsável pelos custos trabalhistas. Disse ainda que não existe qualquer suspeita de corrupção envolvendo o Instituto. Já o governo do Estado disse que o projeto está paralisado desde o mês de julho por determinação da Secretaria de Esporte e que até a suspensão do projeto, todos os pagamentos estavam em dia. Disse também que ainda não há definição sobre a continuidade do programa e que os pagamentos que não foram realizados vão ser analisados caso a caso. A seguir, a expectativa de aumento nas vendas de chocolates e produtos relacionados à Páscoa.
O Brasil TV está de volta e agora a gente atualiza as informações sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo. Os bombeiros de São Sebastião suspenderam pela manhã as buscas por um homem desaparecido na região da Baleia Verde e começou a transferência dos desabrigados dos abrigos para hotéis e pousadas da cidade. A gente atualiza primeiro essa informação. Há ainda uma pessoa desaparecida, Eliseu Alves Pedro, de 52 anos, que foi visto pela última vez no bairro Baleia Verde. É um local de difícil acesso, por isso o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas. Aqui é a Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus. Cerca de 300 pessoas estão alojadas por aqui desde o dia 19 de fevereiro, quando aconteceu a tragédia em São Sebastião. A expectativa é que elas e as 1.000 pessoas no total que perderam tudo nessa tragédia possam ser transferidas para 120 pousadas ou hotéis aqui da cidade, especialmente da Costa Sul. São 4.000 leitos que foram aí conseguidos pelo governo do estado e tudo isso será pago por empresas de iniciativa privada. Essas famílias começaram então a sair hoje daqui e aos poucos a gente vai tendo informações de como será esse local. Mas todo esse movimento está causando muitas dúvidas. Eu conversei mais cedo com uma moradora que está aí muito angustiada para saber como vai ser esse processo, quanto tempo ela vai ficar nessa pousada e como será a construção do seu conjunto habitacional. Vamos ouvir a Rose. A gente não tem informação qual pousada a gente vai, qual lugar a gente vai, aonde ele fez a gente e não sabemos quanto tempo que ele vai pagar essa pousada pra gente. É isso que nós queríamos saber. Se é 2 meses, 3 meses, se é 1 ano, a gente não sabe como é que eles vão fazer. A Páscoa já está movimentando lojas, supermercados, a rotina de muitos profissionais autônomos, porque mesmo com os consumidores dizendo que os produtos continuam caros, as vendas devem crescer em mais um ano. Não é de hoje que os preços dos ovos de Páscoa assustam o consumidor. Vai comprar ovo de Páscoa esse ano? Então, eu estou pensando ainda. Não. Por quê? O que está te deixando em dúvida? Devido ao preço, né? Custo alto, né? Realmente o chocolate está meio difícil. A gente já andou dando uma olhada, assim, está meio difícil. Mas pelo menos para as crianças não pode faltar. Pensando nisso, o mercado tem apostado na variedade de produtos. O setor espera um aumento de 12% nas vendas neste ano, considerando os chocolates em barra e bombons. A indústria, junto com o varejo, vem se preparando e a gente vem ofertando novos produtos, packs promocionais, junto com os ovos nesse momento. O consumidor vem buscar produtos não só para presentear, mas também para consumir mais chocolate nesse momento. Mesmo com os preços em alta, a gerente desta loja de chocolates em um shopping de Bauru está otimista. A expectativa é que as vendas cresçam 60% nesta Páscoa. Então tudo à procura já. As pessoas não estão esperando a última hora não, já estão comprando, porque criança chama muita atenção de criança, né? Criança está mais interessada às vezes no brinquedo, né? E acaba comprando sempre um pouco a mais. Esse ano chegou, já está acabando já. Com o preço dos ovos de Páscoa cada vez mais alto, a procura por ovos caseiros tem aumentado. Por isso, esta loja que vende ingredientes para a produção de chocolates espera um aumento de 15% a 20% nas vendas neste ano. Todo ano o cacau sobe e todo ano o chocolate, o ovo de Páscoa em si, ele sobe. Aí o pessoal vai descobrindo que você pode fazer isso com os filhos em casa, é uma maneira de você agregar uma renda extra. Então as pessoas elas vão descobrindo isso e vêm querendo praticar e transformar o chocolate em barra em ovo de Páscoa. A confeiteira Franciane espera fazer 2.000 ovos neste ano. Ela faz chocolate caseiro e na época da Páscoa chega a virar à noite trabalhando. A cada ano eu tenho notado o aumento da procura, não só pelos tradicionais, mas também para os diferentes. Tem que virar à noite na semana da Páscoa. À noite, aí descansa à tarde, de uma meio-dia até umas 5 da tarde para virar à noite, que é mais fresco, o horário que dá para a gente trabalhar melhor. Tem quantos de encomenda já? 80 quilos aproximado. 80 quilos dá quantos ovos, mais ou menos? Quase 100. Tem ovos de 500, então dá bastante ovos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30, horário de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.